Olá, estamos outra vez numa Estação 10 e hoje quero falar acerca do voto feito ao Senhor. E para isso vou falar acerca de uma figura importante entre os juízes de Israel, Jefté. Quero ler aqui um texto que está em Juízes 11, versículo 30 até ao versículo 31. E diz assim o texto: E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e o oferecerei em holocausto. Bem, qual é aqui a questão? O povo de Israel estava a ser fustigado pelos amonitas, estava a ser pressionado pelos amonitas. Os amonitas queriam derrotar o povo de Israel. Jefté tinha sido requisitado pelo povo para poder comandar essa luta contra Amon, contra os amonitas. Ele já estava praticamente com a batalha vencida. Ele tinha ganho a batalha e voltava para casa em paz. E há quem diga que o voto de Jefté foi um voto sem sentido, negligente, extemporâneo, um voto que não fazia sentido nenhum, visto ele já ter a batalha ganha. No entanto, Jefté, até ao fim da vida, ele manteve aquele voto. O que é que aconteceu? Aconteceu que Jefté, no versículo 31, ele diz que entregaria em holocausto o primeiro ser vivo que saísse da sua casa. Quem é que saiu da sua casa? O melhor que Jefté tinha, o maior valor da vida de Jefté, a sua filha única e virgem. Ok, no entanto, Jefté, ao deparar-se com aquela situação aparentemente catastrófica, ele podia recorrer ao profeta e podia recorrer ao sacerdote, de acordo com a Bíblia, para poder anular esse voto. No entanto, ele não quis nem recorrer ao profeta nem ao sacerdote para anular o voto, e ele quis manter o voto, ou seja, entregar ao Senhor o melhor que ele tinha de acordo com o voto que ele fez. Ele fez aquela promessa e cumpriu a promessa. Agora, quem era Jefté? Jefté tinha um clima social e um clima familiar conturbado. Ele era filho de uma prostituta que causou algumas marcas na sua alma. Ele cresceu, viveu numa época em que o povo de Israel não queria adorar o Senhor, numa época de idolatria, numa época de afastamento em relação a Deus. Quando o pai de Jefté morreu, os irmãos expulsaram-no de casa. Ele teve que lidar na sua alma, na sua vida, durante a vida com esse episódio. Teve que se curar desse episódio de ser expulso e rejeitado. E mais tarde, quando ele saiu de casa, ele viveu com homens de má índole, viveu com homens levianos. Mas, no entanto, o povo de Israel recorreu a Jefté para poder comandar as tropas para derrotar os amonitas. E Jefté tornou-se governador, juiz de Israel. Bem, qual o significado do nome de Jefté? Interessante. O significado em hebraico do nome de Jefté é Deus abre ou Deus livra. Deus livra. Então Deus usou um homem com estas condições, não é? Sociais, familiares, estes condicionalismos, essas adversidades emocionais, estas adversidades psicológicas e até espirituais. Deus usou este homem para livrar o povo de Israel dos amonitas, dos seus inimigos. O que é que Jefté fez? Ele venceu a batalha e ele fez um voto ao Senhor de oferecer o ser vivo que saiu de sua casa. Por sinal, o ser vivo que saiu de sua casa foi o melhor que ele tinha, a sua filha virgem e a sua filha única. Mas ele manteve o seu voto até ao fim, ele manteve o voto. Ele quis cumprir a promessa que tinha feito ao Senhor. A palavra holocausto em hebraico é a palavra olá, que significa sacrifício ou oferta queimada. Então pressupõe-se que Jefté deu a sua filha em oferta, matou a sua filha e deu a sua filha como sacrifício, como holocausto, como oferta queimada. E grande parte dos pensadores enveredam por esta linha, ou seja, que Jefté ofereceu a sua filha, matou a sua filha para a consagrar ao Senhor. No entanto, Jefté, sendo juiz em Israel, e diz a Bíblia que ele foi tomado pelo Espírito Santo, ele sabia que havia ali um pressuposto que o impediria de fazer isso. Qual pressuposto? A Bíblia fala lá em Levítico 18, 21, que é proibido fazer sacrifício de seres humanos como oferta. E Jefté com certeza que sabia a lei. E Deus tinha estipulado isso através da lei de Moisés, que o povo de Israel não podia oferecer sacrifício de pessoas humanas ao Senhor. Não podia sacrificar pessoas humanas. Mas a palavra olá, ou seja, a palavra holocausto em hebraico, também significa total dedicação. E eu quero entrar por esta linha, total dedicação. Ou seja, provavelmente
e é a minha opinião, a filha de Jefté foi consagrada toda a vida ao Senhor no templo, em Siló. Ela foi entregue no templo em Siló. Isto tinha outras repercussões, tanto na vida da filha como na vida de Jefté. Diz a Bíblia que ela, durante 2 meses, ela chorou. Porquê? Porque, por causa desse voto de Jefté, desta decisão de entregar a filha ao Senhor, a filha não poderia casar, não podia ter homem, manter-se virgem para toda a vida e, neste caso, ela não poderia ter descendentes. Ou seja, o próprio Jefté não poderia ter netos, porque a filha, sendo entregue ao Senhor, ela ficaria sem conhecer homem e ela ficaria virgem toda a vida e ela ficaria sem ter filhos, sem dar descendentes a Jefté. No entanto, Jefté, apesar de todo o condicionalismo histórico da sua vida, moral, psicológico, familiar, espiritual, e apesar de perceber que no futuro não iria ter descendentes, ele manteve o voto. A filha foi oferecida no templo ao Senhor. E diz a Bíblia que as filhas de Israel, todos os anos, iam comemorar anualmente, num certo período, iam comemorar a entrega da filha de Jefté ao serviço do Senhor. A Bíblia diz que elas iam lamentar, mas a palavra em hebraico e quase todas as interpretações bíblicas falam que elas iam lamentar por causa do facto da filha de Jefté ter sido entregue ao Senhor no sacrifício do templo. E por isso há quem diga que Jefté a matou e a sacrificou em oferta queimada. No entanto, a palavra lamentar, a palavra em hebraico que é traduzida por lamentar, também pode ser traduzida por comemorar. E então o que é que eu entendo? Que o voto de Jefté, entregando a filha ao serviço do Senhor, o melhor que ele tinha, fez com que as filhas de Israel todos os anos celebrassem, comemorassem esse voto e comemorassem a entrega de alguém ao serviço de Deus, a entrega de alguém que se dedicou integralmente a Deus. Quando nós nos dedicamos integralmente a Deus e mantemos os nossos votos, cumprimos essa promessa, alguém vai celebrar connosco. Então quem é que era este homem Jefté? Era um homem de fé, porque ele está nomeado lá em Hebreus 11:32, nomeado naquela lista de heróis da fé, que o autor de Hebreus quer que nós sigamos o seu exemplo, e ele está nomeado como um homem de fé. Lógico que está nomeado como um homem de fé, na minha opinião, ele nunca sacrificou a filha, matando-a e oferecendo-a em holocausto como oferta queimada. Na minha opinião, ele dedicou a filha no templo. O maior valor que ele tinha, aquilo que ele tinha de precioso, ele deu ao Senhor para que servisse o Senhor sempre, né, integralmente. Este foi um homem que viveu com propósito. Este foi um homem que venceu as suas limitações morais, psicológicas, espirituais, familiares. Este foi um homem que perdoou a quem o ofendeu, a quem o rejeitou. E foi um homem que, tratando disto tudo, ele conseguiu manter o seu voto. Entregou o melhor da sua vida ao Senhor, a sua própria filha. Então este é o desafio para nós hoje. Este é o desafio. Independentemente da interpretação que tem acerca deste texto, se Jefté matou a filha em oferta queimada como holocausto, se ele a dedicou ao Senhor para sempre, para que ela servisse a Deus integralmente, que é a minha opinião, não importa. O que importa aqui agora é que a ênfase deste texto para mim é que Jefté entregou tudo a Deus, tudo. Ele viveu com o propósito de salvar o povo e entregar o melhor que ele tinha a Deus. E diz a Bíblia que ele foi tomado pelo Espírito Santo. Então eu penso nesta mensagem e nestes dias que urge que hajam pessoas cristãs que vivam do cumprimento das suas promessas, do seu voto ao Senhor, entregar tudo o que tem de melhor na vida para o serviço de Deus, dedicando tudo o que tem de melhor na vida ao serviço de Yeshua. Que Deus o abençoe. Até à próxima.